Você teria coragem de jogar um jogo com espíritos ou algo do tipo? Teria coragem de jogar um jogo amaldiçoado? Se você quer saber mais sobre esses jogos, então seja bem-vindo ao Asté Canal. Bom galera, meu nome é Matheus Barcelos. E eu sou Júlio César e hoje vamos falar sobre 5 jogos amaldiçoados. O primeiro jogo amaldiçoado é o jogo da caneta. Esse jogo tem duas versões. Uma versão que você joga com seus amigos e outra versão que você pode jogar sozinho. Na primeira versão, os jogadores têm que escrever o alfabeto inteiro em papéis cortados. E também as palavras sim e não. E também tem que ter um papel escrito entrada e saída. Um de cada lado da mesa redonda. Depois disso, os jogadores têm que fazer uma oração do jeito que quiserem. Depois que fizerem a oração, o jogador tem que colocar seu dedo indicador em cima da caneta. Depois disso, é só esperar a manifestação do espírito e fazer suas perguntas a ele. A segunda versão é para jogar sozinho. Só precisa de uma caneta e uma folha em branco. Também deve ter uma vela acesa e fazer uma oração para que o espírito possa se manifestar. Depois da oração é só fechar os olhos e rabiscar coisas aleatórias por 13 segundos. Depois disso é só abrir os olhos e a resposta deve estar entre os rabiscos. Bom, agora a gente vai ler um relato de uma pessoa que jogou o jogo da caneta. Meu amigo resolveu fazer uma festa de Halloween, exatamente no dia 31 de outubro. Depois de estarmos todos reunidos, uma amiga teve a ideia de fazer o jogo da caneta. Eu já tinha ouvido falar de jogos para poder se comunicar com espíritos, mas nunca tinha feito. Todos topamos fazer o jogo, inclusive eu. Apesar de estarmos meio receoso, minha amiga escreveu sim e não no lado esquerdo e direito do papel. Depois escreveu metade do alfabeto na parte de cima e outra metade na parte de baixo. Fomos para a mesa da cozinha e começamos o jogo com a pergunta clássica: tem alguém aí? A caneta caiu e rolou até o sim. Confesso que fiquei extremamente impressionado, pois nunca tinha jogado. As perguntas foram feitas e ele nos contou que em vida era um soldado e que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial. Quando chegou a minha vez de perguntar, demorei um pouco, porque não sabia o que perguntar. Então perguntei a primeira coisa que veio à minha cabeça: você está nessa sala? A caneta caiu e rolou até o sim. Minha amiga era próxima e perguntou: se você está aqui, pode dizer qual a primeira letra do nome da pessoa que você está mais próximo? Caiu na letra R, e só podia ser eu, pois era a única pessoa que tinha um nome começando com a letra R. Estava participando da brincadeira: Leonardo, Aline, Jonathan, Gabriel, Júlia, Alex, Georgia e eu, Rodolfo. Nessa hora me bateu um pânico, pois ele estava ali, do meu lado. Queria pedir para sair, mas o Gabriel disse que já ia terminar. Ele perguntou: se você está aqui, pode nos dar um sinal? Nessa hora, as bexigas penduradas na parede foram estourando uma a uma, além da cadeira que estava próxima à mesa se arrastar sozinha. Assim que fiquei com muito medo. Todos entramos em pânico e meu amigo encerrou o jogo. Confesso que depois disso não consegui dormir por vários dias. Contei para minha mãe e ela disse para nunca mais fazer essa brincadeira, pois com essas coisas não se brincam. Ouça o relato do Rodolfo, caso ocorrido em 2006. História real, contada por Rodolfo. O segundo jogo é o jogo do copo. Esse é um dos jogos mais populares dos anos 90, jogado pelos adolescentes. Esse jogo tem que ter letras ilustradas de A a Z sobre a mesa. E também as palavras sim e não. Todos os jogadores têm que estar de mãos dadas. E depois um jogador tem que ser escolhido para poder fazer perguntas ao espírito. Depois dele ser escolhido, ele vira o copo de cabeça para baixo, no meio do círculo. Então ele deve ser a primeira pessoa a colocar o dedo indicador no fundo do copo. Depois, todos os jogadores têm que colocar o dedo indicador em cima do copo também. E depois disso, o jogo começa. Em alguns lugares do mundo, os jogadores têm costume de usar velas e espelhos, na intenção de fazer contato com seres do além, espíritos e outras coisas. Para umas pessoas, esse jogo não passa de uma lenda. Para outras pessoas, isso é uma coisa muito séria e perigosa. Então pense muito bem antes de jogar. Então eu vou ler aqui agora um relato de uma pessoa que viveu e jogou esse jogo. Na minha adolescência, eu e uma amiga do colégio sempre fazíamos o jogo do copo, o do compasso e o da caneta. Quase todos os dias na escola jogávamos. Tinha vários espíritos que nos conectavam com frequência.
Um deles era um espírito chamado Elizabeth, que vinha sempre quando chamávamos, independente de estarmos juntas ou separadas. Uma noite sozinha em casa, eu escutava música enquanto lavava as vasilhas usadas da janta. Senti um arrepio e percebi que um vulto passou atrás de mim. Não dei muita bola e continuei minha tarefa. Minutos depois, novamente o arrepio e o vulto. Como sou meio metida e corajosa, o que na verdade não sou tanto assim, perguntei em voz alta: tem alguém aí? O vulto passou novamente. Fui mais direta: Elizabeth, é você? Nessa hora o rádio parou de tocar. Ficou uns 30 segundos em silêncio e depois a música continuou. Achando que podia ser coincidência, me enchi de coragem e falei: Elizabeth, se for você, manifeste-se. A luz acabou na hora. Fiquei travada de susto, sem saber o que fazer. Mas assim que consegui me mexer novamente, saí correndo para a rua. Assim que abri o portão, meu susto aumentou. A luz só tinha acabado na minha casa. Fiquei apavorada. Sentei encostada no muro, esperando algum parente chegar e entrar comigo. A luz não demorou a voltar, mas só entrei quando minha madrasta chegou e perguntou o que eu estava fazendo sentada na rua sozinha. E ainda ouvi o maior sermão quando ela viu que a cozinha ainda estava bagunçada. No dia seguinte, na escola, durante o jogo, chamei Elizabeth e perguntei por que ela tinha me assustado daquele jeito. Ela respondeu: só queria te mostrar que era eu quem estava lá. Depois disso, nunca mais pedi para nenhuma entidade se manifestar. O terceiro jogo amaldiçoado é o famoso jogo do compasso. Esse jogo é praticamente igual ao jogo da caneta ou do copo. Só que em vez de usar uma caneta ou um copo, se usa um compasso. Para começar o jogo, tem que dizer se há alguém entre nós que se manifesta agora. Depois disso, é só esperar o espírito responder. E se ele não responder, espere mais um pouco. Se o compasso se mover até a palavra sim, então o jogo pode começar. Então agora eu vou ler um relato sobre esse jogo. Estava eu na escola na hora do recreio. Eu e meus colegas de sala de aula costumávamos inventar o que fazer. Quando eu lembrei de um certo jogo de bruxaria que me contaram, resolvi então contar a meus amigos se eles queriam fazer tal jogo do compasso. Eles ouviram e acharam bem interessante e resolvi fazer o tal jogo. Procurei saber se alguém tinha levado para a escola um compasso. Para minha surpresa, um amigo meu tinha um compasso. Peguei ele e uma folha de papel em branco e desenhei um círculo. E dentro dele as letras alfabéticas, todas seguindo o círculo, e fora do círculo números de 0 a 9. No centro desses círculos colocávamos o compasso. Para minha surpresa, vieram mais pessoas querendo ver. Creio que tinha umas 15 ou mais pessoas. Tudo isso na hora do recreio, emendando com a educação física, que na época o professor tinha faltado. Continuando, eu lembrei que tinha que rezar 3 vezes a oração da Ave Maria, ao contrário. Primeiro creio em Deus, Pai, primeiro Pai Nosso. Fazendo isso, eu coloquei o compasso dentro do círculo e, claro, eu era o que recebia as perguntas. Estranhamos, algumas pessoas começaram a querer saber sobre isso ou sobre aquilo, mas logo eu falei que fizessem perguntas simples, até porque não queria ficar horas e horas no tal jogo. Quando então uma garota me fez uma pergunta, e eu que estava sendo guiado na pura inocência e brincadeira, pois tinha apenas 13 anos na época, e hoje tenho 23. Ela queria saber sobre o avô, se o avô dela estava bem. Dei a tal resposta, o compasso me passou. Depois disso passou alguns minutos, me cansei da brincadeira e saí do nada, sem fazer o tal ritual de saída do jogo. Eu sabia que para entrar teria que fazer um ritual, mas não quis fazer a saída. Foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer dentro da escola. A tal garota que tinha feito a pergunta começou a mudar totalmente sua face. Ela estava parada em pé no meio da sala de aula com um sorriso macabro. O pessoal da sala onde ela estava falou que ficaram assustados porque o sorriso que ela tinha no rosto era algo sinistro, como se não fosse ela e sim alguma coisa. Nisso, uma professora da escola que era espírita falou que essa garota estava incorporando um demônio ou um espírito sujo e que esse espírito tinha escapado por algum portal aberto. Fiquei calado, porque de certa forma a culpa era minha por não ter feito o que tinha que fazer. A professora fez um tipo de ritual dentro da sala para tentar expulsar o demônio, mas não fiquei na sala. Depois disso, outras coisas aconteceram, como outras pessoas que estavam nesse jogo que ficaram presas dentro do banheiro e juro ter visto o vaso da privada trincar na frente dela.
e de um garoto que falou que quando olhou pela janela desse banheiro, que a garota estava presa, viu o vidro da janela trincando e quebrando na frente dele. É claro que o garoto teve algum machucado por conta disso, com tal vidro trincado na frente dele. Ele teve um corte em cima da sobrancelha, mas depois todos se recuperaram, e eu também, porque depois fiquei com medo do que eu fiz. Graças a Deus que nada aconteceu comigo. Acho que é por pura sorte e porque meu anjo da guarda é forte e sabe a missão que tem. O quarto jogo apareceu recentemente, o famoso Charlie Charlie. Esse jogo apareceu recentemente, causando febre nos adolescentes. No meio da folha se posiciona uma caneta, e em cima dessa caneta, outra caneta formando uma cruz. Depois disso se diz: Charlie Charlie, você está aí? Se a caneta se mover para o sim, então o jogo pode se iniciar. E as perguntas podem ser feitas. A gente não achou relatos sobre esse jogo na internet, a gente só achou vídeo aí espalhado no YouTube e tal. Se você procurar, você acha. Mas muita gente desacredita o Charlie Charlie. Dizem que ele é um demônio do México que se chama Charlie Charlie, e se você falar em inglês Charlie Charlie, você está aí, responde. Mas já foi confirmado que esse demônio não existe lá e tal. Não sei se existe. Deve existir, mas não com esse nome, né? O quinto jogo é o tabuleiro Ouija, o mais conhecido do mundo. Ele é a principal referência para jogos de contato espiritual. Ele é feito com uma folha de madeira lisa, com letras, números, símbolos e outras inscrições. Existem muitas versões desse jogo. Ele foi criado para a prática de necromancia e contato com o além. Se quiser sair do jogo, não adianta destruir ou queimar o tabuleiro. Só tem como sair se pedir licença ao espírito. Para jogar, os jogadores têm que colocar os dedos em cima de uma seta, que se move para responder perguntas ou enviar mensagens. Esse jogo serviu de inspiração para 2 filmes, Ouija, Jogo dos Espíritos, e o que saiu esse ano, Ouija, A Origem do Mal. Ele também foi base para os jogos que a gente citou anteriormente. Então, se for possível, não brinque com as forças sobrenaturais. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe, deixa o like. É isso aí, galera, até a próxima, valeu!